Estava em todas as listas. Em 1971, quando todo mundo achava que a GM seria a dona do mundo, todos diziam que, com GM, não havia nada de especulativo. Era o tipo de papel que os inventariantes mais conservadores compravam para viúvas e órfãos. Era investimento. Mas algo de errado aconteceu com esse investimento padrão. Se tivesse comprado em 71, no pico, 15 anos depois você ainda estaria esperando a volta do seu capital. Chamar uma operação de investimento não modifica os fatos. Uma jogada será sempre uma jogada. Era de se esperar que tivessem aprendido isto na crise de 1929, quando todo mundo viu que o Wall Street não passava de uma gigantesca mesa de roleta, engolindo o dinheiro dos jogadores a uma velocidade espantosa. As histórias sobre papéis que eram investimentos padrão em 1929 são de chorar. New York Central Railroad custava $257. 3 anos depois estava a 9. Rádio Corporation, ancestral da RCA, caiu de $574 para 12, enquanto uma GM então bem mais jovem despencava de $1.075 para 40. Como dizia Loeb, todo investimento é especulação. Você traz o seu dinheiro e corre os riscos. Quer esteja apostando em GM ou em qualquer outra coisa, é um especulador. Melhor admiti-lo. Não faz sentido tentar se iludir. De olhos bem abertos, você entende melhor o mundo. Os axiomas de Zurich tratam de especulação, e não escondem esse fato. Isto não significa que tratam de riscos assumidos loucamente. Quer dizer apenas que são muito francos. Primeiro axioma menor. Só aposte o que valer a pena. Um antigo clichê diz que só se deve apostar o que se possa perder. Ouve-se isto em Las Vegas, em Wall Street, onde quer que se arrisque dinheiro em busca de mais dinheiro. Lê-se a mesma coisa em livros que oferecem conselhos sobre investimentos e administração financeira do tipo convencional. É tão repetido, em tantos lugares, que acabou adquirindo uma aura de verdade, exatamente como os clichês psicanalíticos sobre manter a calma. Antes, porém, de incluí-lo no seu instrumental especulativo, é melhor estudá-lo com cuidado. Como a maioria das pessoas interpretam, é uma fórmula que praticamente garante maus resultados. O que será uma soma que se possa perder? A maioria talvez a definisse como uma soma que, se eu perder, não vai doer. Ou, uma soma que, se eu perder, não representará diferença significativa no meu bem-estar financeiro. Por outras palavras, $1 ou $2, ou $20, ou algumas centenas. Essas são as quantias que a maior parte da classe média consideraria perdível. Em consequência, é com esse tipo de dinheiro que a maioria da classe média especula, se é que o faz. Mas, veja bem, se apostar $100 e dobrar o dinheiro, você continua pobre. A única maneira de derrotar o sistema é apostando quantias que valham a pena. Claro, isto não significa que deve jogar com somas que, perdidas, levariam você à bancarrota. Afinal de contas, ao aluguel a pagar, as crianças precisam comer. Mas significa, isto sim, que tem de superar o medo de se machucar. Se a quantia for tão pequena que a sua perda não represente diferença significativa, o mais provável é que tampouco trará ganhos significativos. A única maneira de ganhar muito apostando pouco é correr atrás de uma possibilidade em milhões. Você pode, por exemplo, comprar um bilhete de loteria por $1 e ganhar $1 milhão. É gostoso sonhar com isto, mas, de tão grandes, as probabilidades contra são de deprimir. No curso normal de uma jogada especulativa, você tem que começar disposto a se machucar, nem que seja um pouquinho.
Talvez prefira começar modestamente e, à medida que for ganhando experiência e confiança na solidez da sua psique, ir aumentando a dosagem de preocupação. Cada especulador acaba encontrando o seu próprio nível de tolerância a riscos. Alguns, como Jesse Livermore, apostam com tal ousadia que são capazes de quebrar com espantosa rapidez, o que, conforme já vimos, com Jesse ocorreu 4 vezes. O seu nível de risco era tão elevado que assustava aos outros especuladores, inclusive os mais calejados. Frank Henry, cujo nível de risco era mais baixo, costumava analisar as jogadas de Jesse e chegar em casa balançando a cabeça, cheio de espanto. "O homem é louco", dizia. Certa vez, ele calculou que, se todas as suas especulações lhe explodissem na cara de uma vez, num único e imenso cataclisma, quando a poeira assentasse, ele estaria valendo mais ou menos a metade do que valia ao começar. Perderia 50%. De outro ponto de vista, preservaria 50%. Era esse o nível de tolerância à preocupação que ele escolhera. Outro que acreditava em apostas que valessem a pena era J. Paul Getty, um dos reis do petróleo. A sua história é instrutiva. A maioria das pessoas parece pensar que ele herdou a sua imensa fortuna do pai, ou que, pelo menos, herdou o começo dela. A verdade é bem outra. J. Paul Getty fez fortuna sozinho, começado como um especulador comum, de classe média, como você ou eu. Ficava irritadíssimo quando diziam que tinha recebido a vida numa salva de prata. De onde vem essa ideia? Certa vez ele gritou para mim, exasperado. Havíamos nos encontrado na sede da Playboy. Ele era acionista da empresa. Durante alguns anos foi editor de economia da revista e nela publicou 34 artigos. Era a sua maneira de relaxar, quando não estava ganhando rios de dinheiro. Finalmente, Getty concluiu que era a imensidão da sua fortuna que fazia quase todo mundo pensar precipitada e erradamente. As pessoas, evidentemente, achavam difícil acreditar que um homem sozinho pudesse começar com uma soma modesta, padrão classe média, e transformá-la em $1 bilhão. Pois foi exatamente o que J. Paul Getty fez. A única vantagem que teve sobre você ou sobre mim foi que começou no início do século, quando tudo custava mais barato e não existia imposto de renda. Além de alguns modestos empréstimos, não levou um tostão do pai, frio e intimidante. E os empréstimos foram cobrados nos prazos estabelecidos, não valendo desculpas de qualquer natureza. A coisa mais valiosa que Getty recebeu do pai foi instrução, não dinheiro. George F. Getty era um advogado de Minneapolis, especulador autodidata, que acertou na mosca na corrida do petróleo em Oklahoma, no começo do século, e criou regras que se parecem um pouco com alguns dos axiomas de Zurique. Era um homem sério, de inabaláveis convicções plantadas na ética do trabalho. Como J. Paul escreveria depois, na Playboy, George F. não admitia a ideia de que o filho de um homem rico devesse ser mimado, estragado, ou que recebesse dinheiro de presente quando já tivesse idade bastante para ganhar sua própria vida. Assim, J. Paul teve de sair em busca de sua própria fortuna. No começo, achou que queria ser diplomata ou escritor, mas a paixão do pai pela especulação estava no seu sangue. Foi atraído para Oklahoma, para o petróleo. Trabalhando nos campos, juntou algumas centenas de dólares. À medida que cresciam suas economias, crescia também a sua vontade de arriscá-las. Foi então que ele demonstrou compreender o princípio básico do primeiro axioma menor. Aprendera-o com o pai, só aposte o que valer a pena. Com $50, ou até menos, poderia ter se associado a algum negócio. Não faltavam dessas oportunidades.
Os campos de petróleo andavam cheios de independentes e de grupos de especuladores que precisavam de dinheiro para continuar perfurando poços. Por uns poucos dólares, vendiam parcelas mínimas das suas operações a qualquer um. Mas Getty sabia que com essas participações minúsculas não ficaria rico nunca. Saiu atrás de coisa maior. Perto da vila de Stone Bluff, encontrou um especulador oferecendo 50% de um direito de prospecção sobre uma área que Getty achou promissora. Resolveu arriscar. Ninguém ofereceu mais, e J. Paul Getty, assim, acabava de ingressar oficialmente no ramo do petróleo. Em janeiro de 1916, o primeiro poço teste da área mostrou-se um sucesso. Mais de 700 barris, dia. Pouco depois, Getty vendeu a sua parte por $2.000, e foi desse modo que a sua fabulosa fortuna começou. Claro que tive sorte, diria ele, anos mais tarde, recordando a sua primeira jogada. Podia ter perdido. Mas, mesmo que isso houvesse acontecido, não teria modificado a minha convicção de que aquele era o risco a correr. Assumindo tal risco, e não era pequeno, devo admitir, eu estava me dando a possibilidade de alcançar algo interessante. Possibilidade, veja bem, esperança. Se houvesse recusado a oportunidade, não teria tido a esperança. Ele ainda acrescentou que, se tivesse perdido, não teria sido o fim do seu mundo. Simplesmente voltaria a cavar algum dinheiro e tentaria de novo. Me parecia, então, que eu tinha muito mais a ganhar do que a perder, recordaria Getty. Se ganhasse, seriam várias maravilhas juntas. Perdendo, doeria, mas não lá essas coisas. O caminho a tomar parecia claro. O que você teria feito? Segundo o axioma menor, resista à tentação das diversificações. Diversificação. Examinemos o que quer dizer esta palavra, e como ela pode afetar os seus esforços para ficar rico. No sentido usado pela comunidade de investimentos, significa espalhar o dinheiro, esticá-lo ao máximo, colocá-lo numa porção de pequenas especulações, em vez de em umas poucas e grandes. Segurança, esta é a ideia por trás da atitude. 6 dos seus investimentos dando em nada, talvez outros 6 deem em alguma coisa. Se a Ulala eletrônica falir e sua ação cair para 3 centavos de dólar, é possível que a sua especulação com a Oba-Oba computadores resulte melhor. E se tudo desabar, ao menos os seus títulos municipais talvez se valorizem, mantendo-a à tona. A ideia é esta. Na ladainha dos aconselhamentos convencionais de investimentos, uma carreira diversificada está entre os objetivos mais procurados e reverenciados. Só uma coisa é melhor: uma carteira diversificada só de investimentos padrão. Se é isto que você tem, então está com tudo. É o que eles gostam de dizer. O fato é que a diversificação, ao reduzir os riscos, reduz também, na mesma medida, qualquer esperança que você possa ter de ficar rico. A maioria de nós, aventureiros de classe média, começamos as nossas proezas especulativas com um capital limitado. Digamos que você dispõe de $5.000 e quer que o seu bolso cresça. O que vai fazer com seu dinheiro? A sabedoria convencional manda diversificar. Fazer 10 apostas de $500 cada. Seriam, por exemplo, $500 de GM, já que a indústria automobilística parece numa boa fase, 500 no Open, para o caso de as taxas subirem, 500 em ouro, para cobrir a possibilidade de tudo mais dar errado, e assim por diante. Pronto, todas as eventualidades estão cobertas. Dá um quentinho na barriga. Não dá? Você está protegido de praticamente todos os perigos, inclusive do perigo de enriquecer. A diversificação tem 3 grandes defeitos. 1.
obrigam a violar o preceito do primeiro axioma menor, de que se devem sempre fazer apostas que valham a pena. Se o seu capital inicial todo já não é grande coisa, diversificá-lo só piora. Quanto mais se diversifica, menores se tornam as especulações. Levada a situação a extremos, você pode acabar com quantias que realmente não valem nada. Como observamos no primeiro axioma menor, um grande ganho sobre um capital pequeno deixa-nos praticamente onde começamos, pobres. Digamos que o Oba-Oba Computadores foi brilhante, e o preço da ação dobrou. Quanto você ganhou? 500 pratas. Não é por aí que você vai atingir as alíquotas mais altas do imposto de renda. 2. Ao diversificar, você cria uma situação em que, provavelmente, ganhos e perdas acabam se cancelando e o deixando exatamente onde começou, no ponto zero. Você comprou 2 papéis que, digamos, não eram exatamente investimentos padrão. Oba-Oba Computadores e Ulalá Eletrônica. Se as 2 empresas fossem abençoadas e viessem a disparar, pensou você, suas ações subiriam. Tudo bem, vamos dizer que tenha acertado os palpites. As empresas prosperaram e lhe proporcionaram um ganho de $200 em cada especulação de $500. Na hora em que você estava comprando o Ulalá e Oba-Oba, porém, o seu conselheiro de investimentos, solenemente, alertou de que era melhor proteger-se de riscos, através da diversificação. Para o caso de mau tempo, costumava lhe sentenciar, era bom ter um pouco de papéis conservadores e outro pouco de ouro. Você, então, foi lá e comprou $500 em ouro e outros 500 num fundo que opera com títulos de 50 anos do Departamento de Estradas de Rodagem do seu estado natal. São títulos perfeitos, isentos de impostos, e nunca se deram mal. De repente, você está no meio de uma explosão na economia. Como há muita demanda de capital pelo comércio, e de crédito aos consumidores, os juros disparam, o que derruba o valor dos seus papéis com juros prefixados. Caíram em $100. Quanto ao ouro, quem tem o metal amarelo está freneticamente vendendo, a fim de fazer dinheiro. Todo mundo quer aplicar em ações, que estão disparando, ou pôr o dinheiro nos novos tipos de contas bancárias, que pagam aqueles juros fenomenais. O valor escoa do seu ouro como se de um balde furado e, logo, o que você comprou por $500 está valendo 200. Muito bem, você ganhou $400 nas ações, e perdeu 400 nos títulos e no ouro. Qual é a graça? 3. Ao diversificar, você vira um artista de circo que tenta manter no ar uma porção de bolas ao mesmo tempo. Bolas demais. Se tiver somente umas poucas especulações em andamento e 1 ou 2 se derem mal, dá para adotar uma posição defensiva. O terceiro grande axioma, além de outros, refere-se a esta situação. Mas se tem 1 dúzia de bolas no ar e a metade delas começa a ir na direção errada, as suas chances de escapar incólume do dilema não são lá essas coisas. Quanto maior o número de especulações em que você entra, mais tempo e estudos terá de dedicar-lhes. A confusão pode se generalizar. Quando as coisas começam a dar errado, o que é inevitável, como você sabe, e surge um problema atrás do outro, você pode acabar à beira do pânico. Geralmente, o que acontece numa situação dessas, especialmente com novatos no mercado, é que ficam paralisados. Como são pressionados a tomar decisões difíceis demais, depressa demais, acabam não fazendo coisa nenhuma. Conseguem apenas ficar estáticos, cheios de espanto, vendo o seu dinheirinho derreter diante dos seus olhos arregalados. Quando se pensa nesses 3 grandes defeitos da diversificação, colocando-os diante da sua única qualidade, a segurança,
Diversificar já não nos parece algo tão bom assim. Um pouco de diversificação, provavelmente, não fará mal. 3 boas especulações, talvez 4, até uma meia dúzia, se sua atração por tal quantidade for forte o bastante. Pessoalmente, não gosto de ter mais de 4 de uma só vez. A maior parte do tempo, especulo em 3 ou menos, às vezes numa coisa só. Uma quantidade maior me faz sentir desconfortável. Isto vai muito da preferência pessoal e da maneira de pensar de cada um. Se achar que pode operar eficazmente com um número maior, tudo bem. Mas não diversifique só por diversificar. Você se torna um concorrentezinho num concurso de supermercado, no qual o objetivo é encher o cesto o mais rápido possível. Acaba indo para casa com um monte de porcarias caras que nem queria. Ao especular, você deve pôr o seu dinheiro em alternativas que realmente o atraiam, e em mais nenhuma. Jamais compre alguma coisa só porque precisa arredondar uma carteira diversificada. Como dizem alguns, em Wall Street, ponha todos os seus ovos no mesmo cesto, e tome conta do cesto. Este é o único clichê financeiro que resiste à análise. O primeiro que o disse não era certamente dado a diversificações. É muito mais fácil tomar conta de um, ou de uns poucos cestos, do que uma dúzia deles. Quando a raposa aparecer querendo roubar os ovos, você poderá cuidar dela sem ter de ficar correndo em círculos. Estratégia especulativa. Façamos uma rápida revisão do primeiro grande axioma. Especificamente, o que ele aconselha a fazer com o seu dinheiro. Manda arriscá-lo. Não tenha medo de se machucar um pouco. Geralmente, a taxa de risco em que estará envolvido não chega a ser de arrepiar os cabelos. Ao se decidir a enfrentá-la, estará se dando a única chance realista de pôr-se acima da pobreza. O preço a pagar por esta chance gloriosa é um estado de preocupação permanente. Esta preocupação, porém, insiste o primeiro grande axioma, não é a doença que a moderna psicologia acredita ser. É o molho forte e picante da vida. Quando você se habituar com seu gosto, não passará mais sem ele. O segundo grande axioma, da ganância. Realize o lucro sempre cedo demais. Seja o jogo feito no mercado financeiro, numa mesa de pôquer ou em qualquer outro lugar. O que os amadores fazem é isto: demoram-se demais nas paradas, e perdem. O que os leva a agir assim chama-se ganância, e é disto que trata o segundo grande axioma. Conseguindo dominar a ganância, praticando este único ato de autocontrole, você se tornará um especulador melhor que 99% dos que andam por aí atrás de fortuna. Só que não é fácil parar quando se está ganhando. A ganância é algo entranhado na mente humana. A maioria de nós a tem em altas doses e ela deve ter inspirado mais sermões dominicais do que qualquer outro dos nossos traços menos nobres. E os sermões costumam ser dramáticos, pontuados de suspiros. Soam desesperados, e o desespero vem da sensação de que a ganância está de tal forma entranhada em nossas almas, que arrancá-la é tão difícil quanto mudar a cor dos nossos olhos. Uma coisa é óbvia, não há sermão capaz de exorcizá-la. Sermões jamais surtiram qualquer efeito sobre ela. E você tampouco conseguirá derrotá-la ouvindo sermões, nem pregando-os. Um caminho mais pragmático e promissor seria pensar no belo e estranho paradoxo que existe no coração. Segundo o grande axioma, reduzindo a ganância, você aumenta suas chances de ficar rico. Uma pausa para a definição dos nossos termos. No contexto do segundo grande axioma, a ganância significa querer em excesso, querer mais, sempre mais. Significa querer mais do que queria no começo, ou mais do que seria justo esperar. Significa perder o controle dos seus desejos. A ganância é a prima doente, inchada e autodestruidora do comprismo.
No sentido aqui empregado, comprismo é o desejo natural de maior bem-estar material, sem conotações pejorativas. Os axiomas de Zurique foram criados por pessoas dotadas de uma sadia dose desse comprismo, e é improvável que você estivesse aqui estudando os axiomas se não tivesse essa característica. Todo animal na face da Terra tem o instinto de buscar comida, um lugar para viver, os meios de autoproteção. Nesse sentido, o que nos difere das demais criaturas é que os nossos desejos são mais complicados. Não se envergonhe do seu comprismo, ele é parte do seu equipamento de sobrevivência. O comprismo descontrolado, porém, enlouquecido a ponto de invalidar suas finalidades legítimas, é ganância. Esta é preciso temer, fugir dela. É inimiga do especulador. Uma pessoa que dedicou quase toda a vida ao estudo da ganância foi Sherlock Feldman, durante anos gerente do Dunes, um dos maiores cassinos de Las Vegas. Grandalhão, sempre de óculos de aros grossos e um sorriso de melancólico bom humor, Feldman costumava analisar os fregueses no turno que escolhera para si nos salões, das 2 às 10 da manhã. O que ele viu ali transformou-o numa espécie de filósofo bissesto. Dizia, se eles quisessem menos, iriam para casa com mais. Criar o seu próprio axiomas sobre ganância. Tinha uma compreensão perfeita do problema, sendo ele próprio jogador consumado. Na juventude, fez e perdeu várias fortunas. Finalmente, aprendendo a controlar-se, acabou morrendo confortavelmente rico. Falando sobre os frequentadores do Dunes, dizia ele, para a maioria, o que fazem aqui dentro não tem muita importância. Estão só se divertindo. Perdem 100 ou 200 pratas, e daí? Mas se o jeito como jogam é o mesmo com que conduzem suas vidas no dia a dia, aí pode ser grave. Em muitos casos, dá até para ver por que não são ricos. Você olha para ele aqui e percebe logo que não irão a parte alguma que vale a pena. Por quê? Feldman certa vez exemplificou com o caso de uma mulher que aparecera no cassino com um punhado de dinheiro que estava preparada para perder se divertindo. Ela encostou numa mesa de roleta e apostou $10. Não me lembro em que números, seu número de sorte, seu aniversário, sei lá. E, sabe, deu tal números, e ela ficou $350 mais rica. Pegou, então, $100 e pôs no outro números, que também deu. Desta vez ela embolsou $3.500. Os amigos fizeram uma roda em volta dela e mandaram que apostasse mais, pois aquela era sua noite de sorte. A mulher olhou em torno, e eu praticamente podia ver a ganância crescendo nos seus olhos. Feldman interrompeu a história e enxugou a testa. Antes de prosseguir, ela continuou jogando. Cansou de ganhar nos planos e passou a apostar na cor e nas dúzias. Jogava algumas centenas de dólares de cada vez, e não parava de ganhar. 6, 7 vezes seguidas, a dona estava realmente numa maré incrível. De repente, estava ganhando $9.800. Era de pensar que seria suficiente, não era? Eu teria parado muito tempo antes. 1 ou 2 mil já teriam me deixado contente. Mas a mulher não se contentava nem com 9.800. A essa altura, a ganância já havia deixado alta. Dizia que só faltavam 200 para chegar aos $10.000 redondos. E, tentando buscar o número redondo, gordo, a mulher da história de Feldman começou a perder. Seu capital foi derretendo, e ela, para recuperá-lo, ia fazendo apostas maiores, com chances menores. E acabou perdendo tudo, inclusive os seus próprios $10 iniciais. Esta história ilustra o sentido original da conhecida advertência: não force sua sorte. Ou, como preferem os suíços, não estique a sua sorte. A maioria das pessoas diz isto quase sem pensar,
sem se dar conta do seu sentido profundo. Mas tal aviso merece ser estudado com mais cuidado do que o geralmente lhe dedicam. O que ele quer dizer é o seguinte: no jogo, ou no curso de uma jogada especulativa, de tempos em tempos ocorrerão períodos de ganho. Você achará tão bom, que vai desejar que durem para sempre. Com certeza, terá o bom senso de admitir que a realização de tal desejo é impossível, mas se houver sido agarrado pela ganância, vai se convencer a esperar, ou acreditar que tais períodos durarão pelo menos um bom tempo. E mais um pouco. E um pouquinho mais. Irá navegando, na crista da onda, até que você e o seu dinheiro se precipitem numa cachoeira. O perturbador fenômeno dos períodos de ganhos será estudado com mais detalhes no quinto grande axioma. Os axiomas se interligam no intrincado desenho, é praticamente impossível falar de um sem mencionar os demais. A esta altura, o que queremos ressaltar é que não se pode saber de antemão quanto vai durar um período de ganhos. Pode durar muito tempo, mas também pode acabar quando o relógio marcar o próximo segundo. O que fazer, então? É preciso presumir que qualquer conjunto ou série de eventos que resultem em ganhos para você terão breve duração, e que os seus lucros, portanto, não serão absurdamente grandes. Sim, é verdade, a gostosa série de acontecimentos pode prosseguir até resultar em ganhos colossais. Pode. Mas você, do seu ponto de vista no começo de tal série, obrigado a, incapaz de ver o futuro, decidir se continua ou se sai, ficará em posição muito melhor se decidir pela média. E a média, de modo esmagador, recomenda que saia cedo. Longos períodos de altos ganhos ficam famosos e todo mundo comenta. São notícia justamente por serem raros. Os modestos e breves são mais frequentes. Aposte sempre nos períodos breves e modestos. Não se deixe dominar pela ganância. Quando estiver com um bom lucro, aproveite-o e caia fora. De vez em quando lamentará ter saído. O período de ganhos prosseguirá sem sua participação, e você vai ficar murcho, contabilizando o que deixou de lucrar. Olhando para trás, a sua decisão de sair terá sido um erro. É uma experiência deprimente. Acontece com todo especulador e não pretendo minimizá-la. Às vezes dá vontade de chorar. Mas, cabeça erguida, anime-se. Para compensar uma ou duas decisões erradas de sair antes do tempo, haverá dúzias de ocasiões em que decisão terá sido acertada. A longo prazo, o controle da ganância dá mais dinheiro. O segundo grande axioma manda sempre realizar o lucro cedo demais. Cedo demais? O que, exatamente, quer dizer isto? Meio estranho, não? Trata-se da necessidade de realizar os lucros antes que o período de ganhos tenha atingido o pico. Não tente espremer o último centavo possível. Raramente funciona. Não se preocupe com a hipótese de que os ganhos continuem ainda por um longo tempo, com a possibilidade de se arrepender. Não tenha medo do arrependimento. Como não consegue avistar o pico, cabe-lhe presumir que esteja próximo, e não longe. Realize o lucro e caia fora. É como escalar uma montanha em noite negra e fechada. A visibilidade é zero. Lá em cima, em algum lugar, está o pico, e, do outro lado dele, um abrupto despenhadeiro, caminho para o desastre inevitável. Você quer chegar o mais alto possível. Idealmente, gostaria de chegar ao pico e parar. Sabe, porém, que o ideal raramente acontece na vida, e não é bobo a ponto de achar que acontecerá agora. O bom senso manda parar a escalada quando achar que chegou a uma boa altitude. Pare antes do pico. Pare cedo demais. É verdade, quando a neblina se desfizer e o sol aparecer, poderá se encontrar a menos da metade do caminho. Poderia ter escalado muito mais, certo?
Mas não fique se lamentando. Não está no topo, mas andou um bom pedaço. Seu lucro foi bom, está no bolso, e é isso que importa. Está numa situação muitíssimo melhor do que o bando de idiotas que continuou aos tombos em direção ao pico, e foi se espatifar do outro lado, despenhadeiro abaixo. No começo da década de 80, isto aconteceu muito com as especulações imobiliárias. Vejamos, por exemplo, o triste caso de Alice e Harry, um casal de Connecticut. Contaram-me a experiência deles, por acharem tratar-se de um grande ensinamento. É quebrando a cara que se aprende, e queriam passar adiante a lição. Prometi não revelar suas identidades. Alice e Harry não são nomes verdadeiros. Com 40 e poucos anos, ambos são bonitões, inteligentes, ambiciosos. Trabalham e têm bons salários. Sua renda familiar, padrão de vida e aspirações sociais colocam-nos no nível inicial de classe média alta. Tem 2 filhos em universidades particulares. Como tantos outros com padrão médio de renda neste final de século XX, sempre acharam difícil viver nos limites dos seus recursos. Jamais conseguiram guardar algo para aplicar, e seus investimentos sempre foram em contas remuneradas, apólices de seguros e outros tipos de poupança. Especulação mesmo, e boa, só a casa deles. No começo da década de 70, tinham ido para Chic Fairfield, em Connecticut, e comprando uma casa no limite da sua capacidade financeira. Havia sido uma decisão pensada. Tendo passado anos economizando, e sempre se sentindo pobres, ou pelo menos não ricos, estavam começando a perceber o primeiro grande axioma: achar que não vinham arriscando o bastante. Como para a maioria das pessoas da sua classe social, a casa significava 2 coisas para eles: não só um lugar para morar, mas um investimento, possivelmente muito bom. No caso de Alice e Harry, foi uma excelente especulação. Na região de Fairfield os imóveis se valorizaram na década de 70, embora não tão espetacularmente quanto em Marin, na Califórnia, ou Dade, na Flórida. Começam os anos 80, e os nossos heróis estimam que a casa vale 2,5 ou 3 vezes o que haviam pago fazia menos de 10 anos. Hora de vender. As crianças tinham crescido e se tornado independentes. Alice e Harry já não precisavam da casa tão grande. Na verdade, estavam cheios de morar longe da cidade das chatices de serem proprietários. Queria mudar para uma coisa menor, um apart-hotel ou um apartamentozinho comum. A bela valorização da casa tornava mais atraente a ideia de vender. Teria um lucrinho simpático. O valor da casa triplicara, considerando a hipoteca, porém, que tem exatamente o mesmo efeito do depósito nas operações a futuro com ações ou mercadorias. O dinheiro que eles haviam investido na casa se multiplicara por mais de 6. Realmente, nada mal. Foi então que a ganância os pegou pelo pescoço. Queriam mais, e esperaram. Alice lembrava-se de ter lido, ou ouvido contar, que em Marin, nos mesmos 10 anos, o valor dos imóveis se multiplicara por 10. Aí nós pensamos, conta ela. Não seria uma beleza? Aconteceu em Marin, porque não pode acontecer em Fairfield. A nossa casa valendo 10 vezes mais, ficaríamos bilionários. Harry recorda que o seu principal motivo foi o medo de arrepender-se. Eu pensava, claro, seria uma beleza poder vender a casa por 3 vezes mais do que pagamos. Mas, se eu vendo e daqui a alguns anos fico sabendo que o sujeito que comprou tornou a vender por 3 vezes mais do que pagou, seria capaz de dar um tiro na cabeça. Aguardaram. Atingiram o pico. E desabaram pelo despenhadeiro do outro lado. Como ocorre na maioria dos casos,
O pico estava mais próximo do que queriam acreditar. Em 81-82, o mercado imobiliário de Fairfield, como da maior parte da periferia das cidades americanas, despencou, especialmente no caso das casas grandes. Em alguns bairros, não se compravam casas por dinheiro nenhum. Finalmente, com grande atraso, quando Alice e Harry resolveram vender, o mundo rudemente lhes deu as costas. Pouca gente apareceu para olhar, e menos ainda com intenção real de compra. Até os corretores da região, geralmente um pessoal muito empolgado, pareciam desanimados. Um ano depois, Alice e Harry tinham recebido uma única proposta de compra. O preço oferecido foi um choque. Era superior ao que haviam pago, mas não muito. Teriam ganhado mais se houvessem guardado o investimento original na poupança. Da última vez que os vi, continuavam esperando o mercado se recuperar. Tinham aprendido a lição. Não mais visavam a ficar milionários com a casa. Tinham estabelecido o preço pelo qual gostariam de vender, algo que lhes daria um bom lucro, mas não uma fortuna. Estavam decididos a vender assim que a casa chegasse àquele preço, por mais que o mercado estivesse efervescente, por maiores que fossem as expectativas futuras do mundo inteiro. Em outras palavras, estavam decididos a vender cedo demais. Espero que não arredem o pé dessa decisão. Para alguns, parece incrivelmente difícil cumprir o que preceitua o segundo grande axioma. E o maior problema parece ser o medo do arrependimento, um medo que foi o maior inimigo de Harry, e pode continuar a ser, e Harry não está só. É nas cercanias das bolsas de valores que o medo é mais comum e especialmente intenso. Um dos mais antigos ensinamentos de Wall Street diz que não se deve olhar a cotação de uma ação que já se vendeu. A advertência não visa ajudar a ganhar dinheiro, mas evitar crises de choro. Ficar na saudade é uma das sensações mais penosas que um especulador do mercado de ações é capaz de experimentar. Eu que o diga. Por exemplo, quando vendi Gulfstream a $31, e fiquei olhando o papel bater 60, um ano depois, ou quando descarreguei 1.500 IBM a pouco mais de 70, e a porcaria do papel foi parar em 130. Mas, chega, já chega. A gente não deve se torturar. Em vez de ficar chorando esse pouco leite derramado, eu deveria mais era estar me felicitando por todas as vezes em que vender cedo demais foi coisa de gênio. Deveria estar, mas, mesmo um sujeito como eu, diplomado nos axiomas, à noite em que nada dá jeito na saudade que vem chegando e se instala. Prometi não minimizar as penas dos possíveis arrependimentos e não o farei. Tampouco tenho remédios a oferecer. Para essa dor não há analgésicos. É, simplesmente, algo com que o especulador tem de aprender a conviver. Esse medo de arrependimento deve ser tão forte nos arredores de Wall Street porque ações têm cotações diárias, todos os dias úteis. Isto também ocorre em outras áreas de especulação, mas não em todas. Em imóveis, por exemplo, não acontece. Você pode ter uma ideia geral, bem vaga, de quanto vale a sua casa, o seu chalé nas montanhas ou o seu apartamento naquela praia do Caribe, mas não é só abrir o Wall Street Journal e verificar a cotação exata, diariamente. Essa ausência de cotações diárias dá uma certa proteção emocional, resguarda a gente. A menos que a propriedade se ache realmente à venda, e você esteja recebendo ofertas, não há muito que possa fazer além de dar palpites sobre quanto pode valer. Obrigado. Você chegou ao fim de uma leitura. O próximo vídeo está nos links da descrição. E também na descrição desse vídeo eu deixo alguns links caso queira acompanhar alguns dos meus investimentos.